Essa pode ser uma estratégia bem importante em faces muito atléticas, que por conta da alta performance dos exercícios físicos regulares, faz com que esse ou aquele paciente perceba uma duração um pouco mais curta do Botox, da toxina botulínica do tipo A. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. E eu quero, nesse vídeo, complementar o bate-papo que a gente começou na semana passada, em que lá a gente falou sobre a neuromodulação, o papel na modulação do movimento muscular dos músculos da mímica facial através da toxina botulínica. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a miomodulação. E aí vamos com calma, que a gente vai entender isso um pouquinho melhor e como que isso pode ser uma ferramenta importante ou um aliado importante em faces que exigem muito da mímica facial, que contraem demais e podem produzir muitas rugas de expressão e, consequentemente, observar curtos períodos de tempo em relação aos resultados obtidos pelo Botox. Bem, pessoal, eu estou na minha mão com uma seringa de Volite, que seria um ácido hialurônico de densidade muito baixinha da Juvederm da Allergan, marca que eu tenho preferido utilizar ultimamente, embora não seja um speaker da Allergan, e é importante que eu diga isso, mas é uma marca que eu acredito e eu acho importante multiplicar tudo aquilo que eu acredito. Ou a gente vai utilizar de densidades muito baixinhas, e isso vai depender, obviamente, que do expertise do profissional, ou a gente vai usar skin boosters, ácidos hialurônicos não reticulados, para serem colocados onde, aliás, eles devem ser, que é num plano subdérmico. Eu gosto muito da utilização das microcânulas, e eu vou deixar ela aqui tapadinha para eu não me machucar, em protocolos que a gente já conversou em vídeos específicos sobre o Skin Booster, e aqui eu não vou me alongar tanto. Convido vocês a complementar o conhecimento visitando esses outros vídeos, de modo que a gente vá crescendo e desenvolvendo o nosso conhecimento e a nossa análise crítica em relação a esses procedimentos, às vezes tão mal difundidos pelas redes sociais por pessoas que têm um poder de influência absurdo, mas não são profissionais de saúde. Muito mais falam por suas experiências pessoais do que pelo conhecimento técnico por trás dos seus discursos, mas enfim, são os novos tempos e eu não sei até que ponto isso tem sido bom ou ruim, enfim, cabe a reflexão. O que eu quero passar para vocês nesse vídeo, e que eu acho que é muito relevante, e por que eu citei os atletas? Porque é comum eu ter no consultório a queixa de alguns pacientes com hábitos de vida extremamente saudáveis, e que, claro, que passam, portanto, por atividades físicas muito regulares, que com a contração exigida inevitavelmente durante algumas séries prescritas de musculação, e há que se fazer musculação, né? Ponto de exclamação. Quem não faz tem que rever isso, tem que conversar melhor com outros profissionais para o melhor entendimento sobre isso, mas eu queria só abrir e fechar esse parênteses rápido. Mas nesses pacientes que já fazem, é muito comum que eles falam assim: doutor Léo, eu noto que a minha toxina parece durar pouco ou durar menos. E eu sei que por mais que a gente tente uma espécie de um ganho aí na reeducação da mímica facial, eu uso essa expressão porque eu verdadeiramente acho que com regularidade, e há inclusive estudos que de alguma forma corroboram com isso, reforçam isso. Com alguma regularidade, quer dizer, melhor dizendo, com regularidade, depois de alguns poucos anos, esse paciente ou essa paciente que faz toxina botulínica do tipo A, ela experimenta uma série de ajustes na sua mímica facial, de modo que ela de fato não previna apenas as rugas de expressão, mas
mantenha qualidade de pele, mas isso é um papo para um outro vídeo. Nesse eu quero dizer o seguinte, que quando nesses casos específicos a toxina botulínica parece entregar resultados menores, os skin boosters, o ácido hialurônico depositado sobre a musculatura. Então, quando a gente olha para toda a musculatura da mímica facial e eu deposito sobre o orbicular, por baixo da pele, sobre o orbicular dos olhos, sobre a musculatura frontal, sobre as musculaturas, os músculos da bochecha, que respondem pelas rugas de sorriso ou acordeon. Da mesma forma, já não só falando de atletas, mas de uma pele mais madura, que começa a experimentar códigos de barra. Por que a ideia do Skin Booster num protocolo perioral? Porque todas as vezes que a gente deposita ácido hialurônico sobre a musculatura, a gente entrega, e aí eu queria que vocês basicamente entendessem assim, ácido hialurônico sobre o músculo significa peso, dificuldade do seu movimento. Ácido hialurônico por baixo do músculo é como se eu tivesse entregue uma roldana, e aí ele se movimenta melhor. Então, quando, por exemplo, a gente faz através dos MD Codes os pontos CK1, CK2 e CK3, justaperiosteais, e aí, portanto, eu vou lá perto desse osso e, portanto, debaixo desses dois suspensórios do sorriso, o zigomático maior e menor. Eu não quero que vocês fiquem assustados com esses nomes de músculos, não quero que vocês fiquem assustados com anatomia. Eu só quero que vocês entendam que quando a gente dá estrutura super importante, dependendo da faixa, da idade em que se encontra o paciente e, claro, que as suas especificidades individuais. Mas quando a gente simula osso em pontos de aplicação justaperiosteais, a gente não prende o sorriso. Vocês podem perceber, e por isso que eu acho essa uma abordagem tão brilhante, promovida pelo Maurício de Maio. A gente recupera estrutura facial, miomodulando favoravelmente e não pesando o movimento como antes a gente fazia há alguns anos atrás, quando, por exemplo, a gente pensava que para corrigir um bigode chinês, a gente tinha que logo colocar uma porção de volume aqui, ó, no bigode chinês. Só que aí quando a gente está colocando aqui, a gente está colocando sobre um catatal de músculos e está gerando aquela coisa meio pesada, né, daquelas pessoas de antigamente que falavam assim, ó, com cara de tô cheia de ácido hialurônico, né? Isso tá acabando ou tem que acabar. Porque a tendência é cosmetria com sofisticação, com elegância, com procedimentos comedidos. Mas vamos voltar, porque a gente está se perdendo com tanta coisa boa que a gente tem para conversar. A cosmetria é bem assim, né? Quando a gente, pelo contrário, quer dificultar o movimento muscular, e aí por que eu estou falando em dificultar? Porque essa figura que é mais atlética, ela está dizendo para mim que o Botox não está durando tanto. Então, e eu tenho um limite, né, técnico, digamos que farmacológico, de imunidade, que me de alguma forma impõe um intervalo mínimo a ser respeitado, uma dose mínima a ser respeitada. Então, na medida em que eu, de maneira muito responsável, respeito esses parâmetros, eu não posso ficar brincando de Botox com ninguém. E aí eu preciso parar para avaliar e conversar com esse paciente até que ponto o uso de ácidos hialurônicos por cima desses músculos, eles não podem ser uma estratégia interessante, e quase sempre são, no sentido de, ao serem colocados sobre o músculo, eles miomodulam o movimento daquele músculo. E aí agora sim, eu percebo que apesar lá dos 40 quilos de cada lado, dos 80 quilos de cada lado, a minha toxina parece que está durando mais. É claro que essa frase não é bem assim, né, pessoal? Não é a toxina.
Na verdade, agora é a sinergia, é a conjunção, é a união de forças entre esse relax e esse refresh, entre esse Botox e esse Skin Booster, defendidos num protocolo único, tá certo? Então, o que eu queria com esse vídeo? Que vocês entendessem que esses dois termos são extremamente importantes quando a gente fala em musculatura esquelética facial, em mímica, expressão, rugas de expressão. A neuromodulação, conseguida única e exclusivamente com o uso da toxina botulínica do tipo A, e a miomodulação, esse ajuste do movimento, não agora de forma química, através de um medicamento, do Botox, mas de maneira meio que física, através implante temporário, né, da administração de algo que fica ali criando uma certa robustez, uma reestruturação dérmica, uma hidratação profunda e que ainda também encerra sobre o músculo uma espécie de dificuldade da sua contração. E aí, nesse caso, claro que isso precisa ser bem planejado, se essa dificuldade ela é desejada, pronto, conseguimos um resultado mais duradouro nesse frescor, nesse relaxamento do semblante. Tá certo? Espero que eu tenha sido claro, apesar de algumas anatomias aí precisando permear essa nossa conversa. Tá certo, pessoal? Beijo, até semana que vem e juízo com a pele de vocês.